Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo. Criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Olá, saudações ouvintes da Rádio Mundial, começando mais um programa Mistérios do Universo, comigo, professor e pesquisador Tony Hitchell. E como sempre, é uma grande alegria ficar com vocês aqui nessa noite de sábado, essa noite quente, essa noite gostosa, por incrível que pareça, em pleno inverno brasileiro, onde a gente possa falar de um assunto muito interessante, né? Um assunto muito legal, que é sobre os pais. Afinal de contas, amanhã será o Dia dos Pais, uma comemoração, e hoje é a véspera. E o programa de hoje justamente tem esse desafio, né? Essa informação muito preciosa para você acompanhar. Mas antes de mais nada, para você ser pai, não esqueça que você também é homem. Afinal de contas, o programa de hoje é justamente voltado para nós, homens, mas também para vocês, mulheres. Para todos vocês que acompanham todo esse movimento que está acontecendo hoje no planeta Terra, principalmente no Brasil, né? Nos países que estão mais em desenvolvimento, onde muita coisa ainda não é consolidada, muitos padrões estão sendo transformados. E é justamente para a gente repensar alguns valores, né? Poderia colocar músicas para mexer com a emoção das pessoas, com os pais, tudo mais, mas é interessante a gente entender as funções, colocar quem é quem numa jogada, quem é quem no sistema, né? Nesse sistema humano evolutivo. Então eu começo a fazer você pensar um pouco na vida, né? A repensar um pouco em algumas atitudes. A gente vê muita coisa ligada às mulheres hoje, com todo o apoio realmente, né? Das mulheres serem fortalecidas, das mulheres serem mais respeitadas, das mulheres serem muito mais reconhecidas. Essa certa liberdade que as mulheres conquistaram, né? Que na verdade a gente tem que pensar um pouquinho mais a fundo que tipo de liberdade é essa. E sobretudo, isso trouxe também algo que oprime muito mais o homem. Em atendimentos eu tenho conversado muito com os homens, né? E eu vejo que eles se enfraqueceram bastante na sua ideologia, se enfraqueceram bastante na sua energia e se enfraqueceram principalmente bastante no seu sentido de vida. Ao ponto que hoje nós temos homens que não querem mais relacionamento com mulheres, não querem mais relacionamento com ninguém. Eles se tornaram pessoas mais fechadas, mais calafetadas no relacionamento para não ter mais problemas, né? E isso vai totalmente na contramão da evolução humana, totalmente na contramão do despertar humano. Por mais que a gente fale, né, que o planeta Terra tem a dominação, por mais que eu fale esses assuntos nas minhas palestras, nos meus cursos, nos atendimentos, em vários eventos que eu faço, que eu falo justamente sobre essa inversão humana, sobre essa anomalia humana, né, que faz justamente as pessoas serem invertidas, serem totalmente contra os princípios, e principalmente essa dominação que tanto fez a raça humana sofrer e continua acontecendo esse sofrimento. Não é porque você está em pleno ano 2020, né, ou 2019, que é esse ano, que você está feliz, está tranquilo, que você ainda está longe de todos os problemas. Não, pelo contrário. Hoje as gaiolas estão abertas, as portas estão abertas e as pessoas perderam realmente noção de onde é essa saída. Tantos anos de aprisionamento e conforme vem a informação, pouco elas sabem fazer com essa informação. Então, recentemente eu vi, agora no mês de julho, uma coisa interessante de uma designer que ela fez uma cadeira, que é uma cadeira que o homem senta de perna fechada. Então a cadeira tem um formato meio triangular, né, onde a parte traseira é maior e a parte dianteira é menor, obrigando o homem a sentar de perna fechada.
no intuito realmente desse homem não incomodar ninguém nos meios de transporte, não incomodar as mulheres no metrô talvez, nos ônibus, nos aviões. Então a forma que o homem senta e as pernas dele ficará fechada. Tudo bem, então seria até uma ideia plausível para alguns sentidos. Entretanto, essa mesma design acabou fazendo a cadeira das mulheres, onde as mulheres obrigatoriamente têm que sentar de pernas abertas, né? Então isso me fez pensar muito qual o sentido que as pessoas estão indo. Não é só esse fato, mas a soma de várias coisas. E eu estou abordando esse acontecimento como um start para essa conversa nossa hoje sobre o Dia dos Pais. Então essa cadeira que ela criou é o oposto da cadeira masculina, que o objetivo principal era que os homens não incomodassem as pessoas, que eles sentassem de perna fechada. Então quer dizer que a mulher ela pode sentar de perna aberta. Então olha que coisa interessante, né? Porque a cadeira ela vai ser o contrário, ela é estreita atrás e aberta na frente, é um triângulo invertido, obrigando realmente essa posição diferente. O que eu posso falar para vocês é que não existe mulher ou homem um melhor que o outro. Tanto a mulher quanto o homem são seres especiais na criação da espécie humana no planeta Terra. A dominação que acontece há mais de 500 mil anos no planeta, ela vem a todo momento desafiar a raça humana na sua essência. Existe uma essência humana que foi feita numa criação. Isso as pessoas às vezes ficam confusas, né? Acreditam muitas vezes na evolução, mas na verdade não é só uma evolução, é uma criação. Né? O ser humano é um ser perfeito que está no planeta Terra, fruto de diversas combinações, de diversos segredos iniciáticos que fazem a raça humana acontecer. Então quando você coloca ou o homem ou a mulher em condições diferentes, um melhor que o outro, ou um pior que o outro, você acaba denegrindo a espécie, você acaba humilhando uma raça, a raça humana no sentido. Então, toda vez que você tem também um membro dessa espécie sendo denegrido, você também está destruindo a parte bonita dessa raça, você também está denegrindo a raça inteira. Então, por exemplo, quando você faz uma mulher ser humilhada, automaticamente o homem também é humilhado. Haja visto, por exemplo, que as pessoas que sabem de tortura, o que elas fazem? Ela não tortura a pessoa, ela tortura a quem você ama, né? Ela faz o mal a quem está perto de você. Isso eles sabem psicologicamente fazendo, né? Aprenderam aonde? Aprenderam nessa dominação. Então, toda vez que você humilha uma mulher, automaticamente você está humilhando o homem. E o oposto é verdadeiro. Toda vez que você humilha um homem, você está enfraquecendo a mulher. Seja ela a mulher que está do lado desse homem, ou seja qualquer mulher da raça humana, assim como da raça humana os homens. Então o tema assim pode mexer muito com vocês que talvez tenham uma mente um pouco mais aberta, manipulada por diversas informações, mas o que eu quero passar nesse tema de mistérios do universo é uma origem sagrada, uma origem onde a gente precisa entender o significado da espécie humana. Então, quando a gente vê esse sistema trazendo informações como essa, design, por exemplo, fazer as cadeiras invertidas para o homem e para a mulher, a gente pode entender que todos os meios que estão desinformando as pessoas e criando realmente o caos, desde os anos 50, que vem com muito mais ênfase nessa nova geração, onde há liberdade e que eles acreditam que essa liberdade que houve trouxe pessoas mais saudáveis mentalmente, e que não é verdade. Basta ver o que a gente tem hoje em laboratório, o que a gente tem em atendimento no dia a dia, como as pessoas estão problemáticas, como elas estão sofrendo. Então, basicamente, essa humilhação da raça, ela faz realmente enfraquecer muito o que é o ser humano. E isso tem um cunho muito especial. Na verdade, quando as mulheres nesse sistema está acontecendo de enfraquecer o homem, na verdade elas não estão só enfraquecendo o homem, elas estão enfraquecendo algo mais que a gente precisa entender nesse programa. Então o que eu tenho hoje? Hoje eu tenho homens realmente crianças, né? Então são verdadeiros bebês de 50 anos, 40 anos, são homens muitas vezes que eles não sabem mais quem eles são. Eu já falei isso em outros programas. Então é comum o homem chorar na minha frente, é comum o homem mais maduro, quando eu estou conversando com ele, quando eu estou tentando ajudá-lo, né, passar as informações, tentar acessar o campo quântico dele, começa a desarquivar coisas muito interessantes. E sempre, na maior parte das vezes, o homem chora, ele sofre, ele fala: eu não queria ser assim, eu não quero ser errado, mas tudo que eu faço está errado, né? Porque o sistema
acaba deixando o homem sempre na berlinda, sempre na ponta, sempre no penhasco. E basta ver hoje que ser homem não é fácil. Talvez vocês que estão ouvindo o programa falar, puxa vida, será que o professor está falando a verdade? Basta ver como o homem, de um momento, desde que ele sai da casa até o momento que ele volta, a quantos momentos ele tem que passar para que ele proteja a sua dignidade, que ele proteja a sua vida e que ele volte íntegro para isso. Mas ao mesmo tempo, nesse sistema, quantos homens hoje estão desempregados que não conseguem fazer essa função? E ao mesmo tempo, nesse sistema, quantos homens estão manipulados, hoje entregues à bebida, a vícios, ao sexo, a tantas coisas ruins que se perde e não consegue valorizar muitas vezes a esposa que está do lado, não consegue valorizar a família, né? Imagina um homem desempregado quando ele vem para casa, o fracasso que é quando os filhos querem algo, ou quando a mulher quer algo. E ao mesmo tempo a inversão de valores, que aí precisamos entender muito mais. Então, o ataque não é para o homem. Na dominação humana, da raça humana, né, a dominação que está acontecendo sobre os humanos, na verdade o ataque é sobre o patriarcado. O patriarcado, ele vem da palavra do grego, né, patriarques, e ela tem a ver o quê? Com chefe de liderança. Olha que interessante, talvez você nunca tenha pensado nisso. Então, chefe de uma liderança, chefe de uma raça, esse chefe ele traz uma linha, um horizonte para que um povo siga adiante. Por isso que eu falei no Natal, nunca chame qualquer um de pai. E as pessoas ficaram muito entusiasmadas com esse tema, começaram a repensar muito na vida delas, né? Lembra que eu falei do Papai Noel? Então, ó, não tem um acaso, isso tem um conhecimento muito especial por trás disso que eu estou passando para você, ouvinte. Então, o patriarcado, a gente precisa lembrar desde os tempos antigos. Eu sempre falo que para você entender, você precisa entender a história, entender o que aconteceu com a raça humana. Então, por exemplo, Abraão, né, que é um dos patriarcas da raça cristã, né, ele é um patriarca. E quem foi importante depois dele? Né? Não foi Isaías, que foi o seu filho, e depois dele não foi Jacó? Então toda essa sequência de patriarcas são importantes. Quantos filhos teve Abraão? Quantos filhos teve Jacó? Quantos filhos teve Isaac? Né? Então, todos esses patriarcas, eles foram especiais não só por ser homem, mas por serem realmente líderes de um povo, de uma raça, que trouxe nós até onde nós estamos hoje, tentando trazer uma essência que depois de uns anos para cá ela se perdeu. E esse é o objetivo, que se perca essa essência. Então por isso que o patriarcado sempre é atacado. Sempre ele é tratado como no sentido do homem ser mal, do homem querer evoluir, do homem querer abusar da mulher, do homem querer fazer coisa errada, né? Então basta você pensar, os desenhos animados, já começa por aí. Como eles tratam os homens, os pais de família? Pega lá um desenho muito comum que tem um pai lá que só toma cerveja o tempo todo. Eu não vou falar nome para não fazer propaganda e também não criarem vínculo aqui de bloquear esse vídeo. Mas olha lá, por exemplo. Outros desenhos, os pais são sempre imbecis, são sempre pais atrapalhados, onde o filho muitas vezes sabe mais que o pai, a mãe trata o pai como o marido, né, como um imbecil, e tudo parece que é muito divertido. Poucos são os seriados, poucos são os vídeos, poucos são os desenhos que tratam um pai como um verdadeiro herói, um patriarca, né? E a gente precisa lembrar que o patriarcado já começa a cair desde a época de Roma, né? Quando não existe mais essa palavra patriarca, as pessoas elas casam, então elas adquirem o quê? O matrimônio. Matrimônio vem de mãe. Então desde aquela época já começa a enfraquecer essa questão do pai, né? Então elas adquirem o matrimônio e a família fica sempre em volta da mãe. Lembrando que eu não estou desmerecendo homem nem mulher. Eu quero passar hoje nesse programa algo iniciático, muito importante, que as pessoas estão perdendo sentido nisso, e isso está trazendo muito enfraquecimento para essas pessoas, que elas estão sem sentido para a vida, né? Não sabendo exatamente quem é um, quem é outro, quem que é o pai, quem que é a mãe, quem que é a família, né? Tudo isso aí que eu quero que você lembre, que não é coisa antiga, é coisa realmente que faz parte da evolução humana. Afinal de contas, como que as crianças nascerão? Como que os filhos nascerão? Então precisamos entender que essa dominação, feita desde a época dos povos Ananuques e os seus
aliados, né? Ela vem trazendo também a manipulação em cima dos comandos, né? E existem pessoas na sociedade especialistas em reverter tudo isso, em mudar o sentido das coisas corretas para criar realmente uma dependência, um caos, uma guerra, um enfraquecimento, não se sabe ao certo, né? Mas o importante é que tudo isso traz a limitação de um povo, a limitação do homem. E hoje, nesse universo de quarta dimensão, que eu sempre falo que as grades estão abertas, as pessoas não conseguem acessar essa essência mais. Tudo fica muito perdido, tudo fica muito disperso, muito no ar. Né? Então vão lembrar disso aí, na Bíblia estava escrito, né? Mas também a Bíblia já tem 500 mil versões. Alguém falou, eu lembrei o professor falando lá, né, o Tony Hitchell, mas talvez, quem saiba, né, daqui uns 15, 20 anos, vocês relembrarão disso que eu estou falando, que não é ficção, é um momento atual. Então, veja bem, precisamos entender um processo que eu sempre falo aqui, um processo hermético, onde a gente tem a trimembração. Sempre é 3 a manifestação divina, né? 7 na sua essência, 1 no seu começo, né? 7 na sua grandiosidade, mas a manifestação aqui no planeta Terra sempre é trina, né? Então por isso que se chama trimembração. Então sempre repito isso, e você que acompanha meus programas sabe dessa essência. Então nós temos o primeiro importante, que é a mãe, né? Onde ela está no universo das leis, né? A mãe é a lei. E ela está ligada com vários sistemas do nosso corpo. Mas o principal sistema é o sistema autônomo, involuntário, onde tem a respiração e o coração, né? Então ela tem um poder de intervir na vida, né? Então ela é a lei, ela está acontecendo ali, simplesmente, né, numa forma autônoma. A mãe existe, ela está com a lei guardada nela. Nós temos o pai. O pai, ele é o efeito, né? Desculpa, o pai é a causa. Então essa causa que o pai nada mais é que ele transforma. Então, por exemplo, quando ele encontra uma mulher, independente de qualquer coisa, né, se a genética der certo, então ele vai criar um filho através de uma relação com ela. Então esse filho seria o efeito. Então causa homem, lei a mãe e efeito filho. Então o pai como causa, ele é a essência de comando, ele é a essência espiritual, ele é a essência mental, né? Ele seria o campo nervoso de tudo isso. Então a mãe está lá, parada, quieta, ela não vai ter um filho do nada, ela não é hermafrodita, né? Ela é uma pessoa, como ser humano normal, que ela vai acontecer o filho através de uma relação, se tudo estiver ok, com um homem. Isso é genética, não adianta querer discutir. E o pai, então, ele entra como uma causa. Ele que vai interferir numa lei, para que essa lei se mude, essa lei siga as regras de uma lei nova, uma lei realmente divina, uma lei de concepção, para que gere um efeito. E esse efeito gerado é o filho. Tanto é que, na sabedoria iniciática, e de outros povos também muito mais antigos que estão ligados ao planeta Terra, os filhos são ligados realmente com a liberdade. Então, o pai é a força espiritual, a força mental, né? E a mãe é aquela coisa do poder, ela tem o poder entre a paz e a guerra, e o filho, ele é a liberdade, uma vez que se juntam aquelas duas forças iniciais, pai e mãe. Então, quando a gente fala em patriarcado, precisamos entender também dessa questão dessa força que rege essas leis. Por isso que antigamente os pais eram pessoas importantes e de um tempo para cá foram deixados para trás. Porque quem interfere nessa lei do pai? A partir do momento que você põe o matriarcado como força, você coloca todos dependentes a um sistema comum, a um sistema onde a gente espera que alguma coisa vai acontecer, um sistema social onde a gente espera que tudo possa acontecer. Por exemplo, estar preso a um Estado, estar preso a um povo, estar preso a algo que vai gerar o que eles querem, não o que você quer. Os povos antigos, eles eram fortes por causa disso, porque eles mantinham essas essências, né? Essas essências onde respeitava o pai, a mãe e depois os filhos. Quem eram os filhos escolhidos? Quem eram os filhos designados a ser os novos patriarcas? Então, quando você tira o homem da jogada, quando você tira essa essência masculina, primeiro enfraquecendo ela nos valores, né?
depois enfraquecendo ela na sua força vital, na sua força física. Então vocês perceberam? Você pode olhar a história, o que aconteceu com o homem? Primeiro ele ficou fraco mentalmente, depois ele ficou fraco fisicamente. E hoje ele já é fraco socialmente ao ponto dele ser um coadjuvante, não existir mais. Onde, nesse caso, as mulheres se tornam muito mais fortes, a gente percebe que a sociedade fica cada vez mais forte para o lado feminino, e consequentemente, como sairão os filhos? E é aí que você precisa pensar. Algo que parece ficção, mas quando falamos como seres de outras dimensões que a gente consegue ter essas informações, né, através dos atendimentos, esses seres fazem uma coisa que chama ser humano híbrido, né? Essa hibridização do ser humano. Ou seja, eu vou falar isso no outro programa, falando sobre o folclore. Mas esses seres aí vão começar a fazer o quê? Um ser humano onde existe a mãe que vai fazer a geração desse ser humano e o filho será uma parte humana e uma parte pode ser máquina ou uma parte com essência alienígena de outro ser. Então a coisa ela é muito perigosa. Basta você olhar a mídia, o que eles estão colocando como seres humanos perfeitos, né? Procure isso. O que é um ser humano perfeito? Né? Não é só o ser humano que ele é mudado na sua estrutura social através de tantas informações, mas também na sua estrutura física. Então haja visto hoje que já existem experiências de células entre seres humanos e animais. E nós tivemos isso, né? Isso aí não é ficção, isso aí já foi aprovado no Japão, né? Esses exames, né? Onde se mistura células humanas com células, se não me engano, são de camundongos, né? No intuito realmente de gerar órgãos, né? Então tem sempre essa questão de gerar alguma coisa para o bem da humanidade. Mas tivemos essa mesma experiência em Atlântida, né? Quando tudo decai, tudo cai, e acaba um povo inteiro de Atlântida, quando começaram as experiências genéticas, onde alterou toda a raça humana e aconteceu o pior. Então, pessoal, como que você pode sintonizar esse lado melhor? Como que você pode evoluir? Fazendo parte de uma nova dimensão de informações e fortalecendo seu campo energético. Esse é o primeiro passo. Nesse Dia dos Pais, você que é homem, fortaleça seu campo energético. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 9 47 22 99 80. Repetindo, 9 47 22 99 80. Bom, é isso, pessoal. Vocês ouviram aí os anúncios. Espero que vocês anotem os telefones, os contatos comigo. E é muito importante o esclarecimento do que o momento está oferecendo para vocês. Esse momento não é favorável para as pessoas, não é. É um momento muito perigoso, um momento onde as coisas podem estar limitando muito você no seu crescimento, simplesmente porque você está solitário na sua evolução. Você às vezes sente no coração que tem que mudar, mas não tem ferramenta, não tem força, não tem energia para que essa transformação aconteça. Então eu convido a participar de meus atendimentos. Podem ser feitos presencialmente ou à distância, né? À distância através da holografia, que é muito interessante. E os resultados são surpreendentes, né? Para que você acesse esse campo de fortalecimento, que acesse esse campo quântico de despertar, para que você não se sinta sozinho e enfraquecido, como muitas pessoas estão, sem achar uma solução, sem achar uma saída. Mudar o sistema, nesse momento, se torna impossível. Mas entender o que está acontecendo e tomar novas decisões, alcançar novos rumos e com isso atingir novos horizontes, isso é 100% possível. Basta você ter esse plano de ação na sua evolução. E eu posso ajudá-lo bastante nisso. Só não posso fazer por você, é óbvio. Então, acesse todo o meu material e participe. Agende esses atendimentos pessoais, né? Relocação quântica energética, que é fundamental.
Antes dela você pode fazer um equilíbrio quântico, o equilíbrio quântico energético, que ele pode ser feito à distância, não precisa ser presencial. E você pode fazer também os atendimentos no seu ambiente, né? Onde você fortalece a sua energia, e quando você faz para o seu ambiente, você fortalece a energia do local que você vive, que você dorme, que você descansa, que você tem sua família. É muito importante isso. Nesse momento, é um caminho. Hoje é o programa de número 150, e esse programa ele tem tudo a ver realmente com essa dimensão. São 150 programas Mistérios do Universo com vocês aqui na Rádio Mundial. E essa rádio aqui realmente me trouxe grandes possibilidades para poder falar assuntos como esse a vocês. E assuntos que você pode ver mais profundamente, né, no limite da rádio, que você pode ver mais profundamente nos meus cursos, nos meus eventos e nos meus atendimentos. Então eu quero agradecer realmente a participação de todos vocês nesse programa, mas sobretudo eu quero dar um abraço muito especial a você, homem, que é pai, a você, mulher, que é casada com esse homem que é pai, para que vocês dois entendam a importância que vocês são para esse universo, a importância que vocês fazem para que esse despertar da raça humana continue acontecendo e que nele você traga essa informação em seu filho para que esse despertar continue acontecendo pela raça humana até que alcancemos a libertação. É muito importante que nesse programa onde eu falei o pai como universo das causas, a mãe como universo da lei e o filho como universo do efeito, essa soma desses três universos, desses três processos muito importantes da raça humana, traz realmente um fortalecimento, traz realmente um crescimento quando vocês entendem o que é o papel de cada um. Preste muita atenção em tudo que eu falei. Muita atenção mesmo. E para você que me pergunta, professor, eu não sou pai ainda, ou não pude ter filhos, ou você que é mulher, que não teve filhos, ou não pôde ter filhos, preste muita atenção. O filho não é apenas algo que sai fisicamente de você, através da geração genética, mas também o filho são suas ideias, são os seus legados que você deixará aqui no planeta Terra. Isso é muito importante que você saiba. Então, quando falamos Dia dos Pais, não é apenas uma data para se comemorar, mas uma data para nós relembrarmos a importância humana no planeta, a importância do homem, a importância da mulher e, sobretudo, a importância do filho que é gerado pelos dois. Temos o Dia das Mães, temos o Dia dos Pais, precisa ter o Dia dos Filhos também, para a gente comemorar esse objetivo alcançado, esse desafio assumido. Porque realmente, ser humano hoje em dia é um grande desafio sem perder a sua essência. Espero ter contribuído para vocês nesse programa e pense bem nas palavras. Om Hara e até o próximo programa Mistérios do Universo comigo. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br.